Olá, professor. Eu vou estar gravando este vídeo com uma forma de um depoimento sobre o meu aprendizado durante este bimestre. E então, este vídeo valerá como atividade avaliativa para o primeiro bimestre. E eu vou estar usando este roteiro aqui, como o senhor pode ver. São só tópicos para eu me orientar durante a decorrer da minha apresentação. Então, quando nós falamos de reguladores do crescimento vegetal, nós temos que saber diferenciar o crescimento do desenvolvimento. Crescimento é um processo irreversível que ocorre em conjunto do aumento do tamanho ou volume, junto, geralmente, com o aumento da biomassa da planta. E para que isso aconteça, a taxa fotossintética ela deve ser maior do que a respiração e a fotorrespiração. O desenvolvimento é um processo no qual a planta, as células, os órgãos passam por estágios identificáveis durante o seu ciclo e adquirem especialidade. E sobre os tipos de metabolismo, os dois tipos, o primário e o secundário. O primário ele é considerado como se fosse o auge da vida da planta, porque ele irá garantir a produção de algumas moléculas como os ácidos nucleicos, os aminoácidos e as proteínas para o uso comum na célula. Já o metabolismo secundário, ele garante a vida e também a adaptação nas condições climáticas. Ele também tem a função de alocar o potencial energético, como por exemplo o ATP e o NADPH, que são produzidos por meio de demanda. E também no metabolismo secundário, que é produzido os hormônios vegetais e algumas substâncias como os taninos, os compostos fenólicos, os aleloquímicos, que vão ser utilizados pelo material vegetal como uma forma de defesa, uma defesa contra a herbivoria e o ataque de patógeno. Com relação às rotas do metabolismo secundário, então nós podemos citar 4 rotas, né? O ácido chiquímico, o ácido malônico, o ácido mevalônico e MEP. Estas duas últimas são precursores dos terpenos. Os terpenos eles são alcenos naturais que são similares aos polímeros que irão formar os hormônios vegetais. E com relação à definição, né? São compostos orgânicos produzidos de maneira natural que em pequenas concentrações eles podem ter influência na fisiologia da planta. Então eles têm uma importância no metabolismo da planta. E eles podem ser os indutores, como as giberelinas, as auxinas e as citocininas. Os inibidores, como o ácido abscísico e o etileno. Ou ainda outros, como os diasmonados, os salicilatos e os bracinostenoides. Esses últimos eles são como o hormônio esteroide. E quanto ao funcionamento, primeiro ocorre a recepção, depois a transdução do sinal e depois a resposta. E é com isso que vai ter ideia se vai ocorrer a inibição ou promover a síntese de alguma enzima ou proteína, pelo fato de ter influência na atividade dos genes. Só que isso vai depender de alguns fatores, como por exemplo a concentração, a transdução e os mensageiros secundários. A importância, né? Eles são os mensageiros, os sinalizadores químicos e eles são produzidos em determinadas concentrações sob locais específicos na planta e eles podem induzir respostas em outros locais nesta mesma planta. E nós não podemos confundir fito-hormônio com nutriente, porque os fito-hormônios, os hormônios vegetais, não têm a função de nutrir a planta. E com relação aos reguladores de crescimento, esses reguladores de crescimento eles são substâncias químicas, são análogas ou são endógenas ou exógenas e são análogas aos fito-hormônios e eles têm relação com o crescimento da planta. Então, sob determinada concentração na planta, eles podem induzir alguma ação ou algum efeito que é desejado. Então, tem até produtos no mercado para estar fazendo esse tipo de ação. Com relação a auxinas,
É o primeiro hormônio que eu vou estar falando, e é o hormônio vegetal do crescimento. Ele foi descoberto por Charles Darwin e foi o primeiro a ser estudado. Ela é produzida principalmente no ápice apical, nas gemas apicais, né? No ápice da planta, nas gemas apicais, no embrião, no endosperma, no grão de pólen e nas folhas jovens. E há tipos de auxinas, como por exemplo as sintéticas, como o dicamba, o 2,4-D e o ANA, e outras que não são sintéticas, como o AIA e o IBA. E antes, auxinas eram todas as substâncias que eram relacionadas com o estímulo do alongamento do coleóptilo, mas depois, com os estudos, descobriram outras funções, como por exemplo tropismo, enraizamento de estacas, alongamento celular e dominância apical. Com relação à biossíntese e transporte das auxinas. Então tem múltiplas rotas para estar fazendo a biossíntese do AIA. Porém, o principal precursor é o ácido triptofano. E os vegetais eles conseguem converter esse triptofano em AIA com algumas rotas, como a da triptamina. E o transporte ele é polar basípedo, então ele ocorre do ápice para baixo. E esse transporte ele pode ser inibido por TIBA ou ainda inativado devido à oxidação do AIA por algumas enzimas peroxidases. E com relação a alguns efeitos das auxinas, os efeitos fisiológicos das auxinas nas plantas. Então nós temos como o alongamento celular, né, que ela tem relação lá com a parede celular, que vai provocar uma distensão nesta parede que tem relação com a acidificação. Ou ainda tropismo, né, que é o crescimento, né, o movimento de crescimento, ou orientação, curvatura, orientado por algum fenômeno natural, como o geotropismo, a gravidade, a luz, o fototropismo, o hidrotropismo, a água, o quimiotropismo, as substâncias químicas, ou o endotigmotropismo, que é o contato. E dominância apical, que ela é produzida no ápice da planta, então ela vai fazer com que ocorra a inibição do desenvolvimento das gemas laterais. E o enraizamento de estacas. Inclusive, nós utilizamos numa aula de fruticultura, no ano de 2019, uma substância que auxiliava. Então, na presença das auxinas, promove o desenvolvimento de raízes adventícias em uma estaca. E as auxinas elas são encontradas no mercado na forma de herbicidas, por exemplo, de cambo 2,4-D, e também na utilização para propagação vegetativa, como no enraizamento de estacas também, em alguns produtos, para essas ações. E as citocininas elas foram descobertas no século XX, lá nos Estados Unidos, a partir da adenina. Então ela tem relação com a divisão celular, a citocinese. E ela é produzida principalmente nas raízes e nas folhas jovens. E o transporte dela se dá principalmente via xilema. E tanto a produção quanto o transporte pode ser influenciado por alguns fatores, como, por exemplo, as condições ambientais ou ainda o estágio de desenvolvimento da planta. Os efeitos fisiológicos que ocorrem na planta. Então, ela vai induzir a divisão celular, né, induz a mitose, ela consegue diferenciar células que vão originar outros tecidos na planta, induz a morfogênese, a mobilização de nutrientes, ela retarda o envelhecimento do vegetal devido a ela reter algumas substâncias como os aminoácidos, ela ainda atrasa a senescência foliar, que quando em contato com as folhas é perceptível que ocorra um atraso nessa senescência foliar. Outros fatores também, como em sementes de alface na presença de luz vermelha, nota-se que promoveu uma maior velocidade na germinação. Ou ainda, no caso do feijão e outros cereais, notou-se que ela induziu uma maior velocidade na produção de alfa-amilase. Então esses são alguns dos fatores, alguns eventos fisiológicos que ela promove na planta. E as citocininas no comércio,
tem algumas substâncias que promovem um alongamento do fruto e um aumento do tamanho do fruto. Então ela pode ser utilizada, tem casos também de utilização na uva, ou ainda também foi relatado um caso que as citocininas em contato com as giberelinas no pessegueiro promoveram uma melhor germinação. Professor, então eu finalizo aqui o meu depoimento e meu agradecimento ao seu empenho e à sua dedicação para o meu aprendizado. Muito obrigado.